Amigas e amigos da Sociedade Estudos Espíritas, da Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, boa noite! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então, vamos agradecer esta oportunidade que nos foi concedida nesta noite. Agradecer ao nosso amigo Newton Guiral por ter lembrado da gente para que nós fizéssemos esta live. Vamos agradecer ao nosso querido Ivan. Vamos agradecer, enfim, a todos os que estão conosco nesta live. Juntos, mesmo que distantes, mas, como diz a música, né? Nós vamos caminhando juntos e misturados, porque, afinal de contas, a tecnologia está aí para que nós a aproveitemos. E vejamos que o século XXI promete muita coisa e nós já estamos tendo, assim, uma pequena preliminar, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o meu livro mais recente, que é o Caminhos da Felicidade. Este livro, Caminhos da Felicidade, ele detalha o Sermão da Montanha, que é, assim, o maior documento que já passou pelo nosso planeta Terra, ok? Então, nós vamos fazer uma palestra, assim, movimentadinha, vamos mostrar todo o contexto que tem o livro, e se vocês depois quiserem maiores informações, vocês podem pedir este livro pelo nosso zap, 982843337, aqui de São Paulo, e a gente manda para todo o Brasil sem frete, ou seja, frete grátis. Valeu! E vamos começar aqui. Cobra parada, não engole sapo. Seminário Sermão da Montanha, o legado de Jesus. Por quê? Porque é nesse Sermão da Montanha que estão todos os caminhos que nós temos para atingirmos a felicidade. Não podemos esquecer que Deus, nosso Pai, é um Pai de amor, como bem nos disse Jesus, e que esse Pai de amor não quer, em hipótese alguma, que nós nos transformemos em pessoas infelizes. Então, de vez em quando, ele manda alguns dos seus emissários para quê? Para que nos ofereçam a oportunidade de estarmos diante de novas perspectivas de sermos felizes. E a maior delas, até esse instante, nos foi trazida por Jesus, num pedacinho muito pequenininho do seu evangelho, que é o Sermão da Montanha, mas completíssimo, vastíssimo em ensinamentos, vastíssimo em informações que nós podemos levar pela nossa vida inteira. Então, o Sermão da Montanha é o grande legado de Jesus para a humanidade. E na avaliação do nosso queridíssimo Mahatma Gandhi, é o documento mais importante, pois se perdêssemos todos os outros documentos sagrados e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, o Sermão da Montanha, literalmente, é o nosso manual de conduta, o nosso manual do proprietário deste veículo chamado Espírito, viajando por este universo e, nesse instante, circunscrito ao nosso planeta Terra. Ok, meninos e meninas, vamos caminhar que cobra parada não engole sapo. Valeu, fui! O Sermão da Montanha, ele é dividido em 5 blocos de ensinamentos. E nós vamos ver detalhadamente, não assim com muitos detalhes, né? Porque senão ninguém vai me comprar o livro, não é verdade? Mas eu preciso detalhar, ok? Então, nós temos um primeiro bloco que fala de liberdade e bem-aventurança, um segundo bloco que fala das características do verdadeiro discípulo, um terceiro bloco que fala dos relacionamentos humanos, nós com a humanidade, e um quarto bloco que nos fala do relacionamento que nós devemos ter com o Pai maior, esse Pai que nos cria, e no quinto bloco, que é importantíssimo, os cuidados que nós devemos ter durante a nossa reencarnação.
Ok, meninos e meninas, vamos começar? Vai! Aí, ó, primeiro bloco. Para localizar onde nós estamos no Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha é dividido em 3 capítulos só. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que foi quem pegou todo o Sermão da Montanha e colocou no seu Evangelho direitinho. Existem referências a muitas partes do Sermão da Montanha nos outros evangelistas, mas o mais completo realmente é Mateus, que coloca de forma, eu digo assim, brilhante, todos os paradoxos que Jesus nos deixou. Porque o que Jesus veio nos dizer é que realmente a vida é paradoxal. Se nós quisermos ser uma coisa, temos que fazer uma outra coisa. Isso nós vamos ver com detalhes. Ok, meninos e meninas? Então, liberdade e bem-aventurança. Bem-aventurança significa felicidade. Então, aí estão os caminhos da felicidade, ok? Então, liberdade também. Por quê? Porque nós escolhemos sermos felizes, ok? Vai! Aqui, são 8 bem-aventuranças, barulho é para acordar, valeu, não sei se deu para ouvir daí, deu para ouvir daí, Gabeira? Opa, então estamos bem, estou aqui com a minha filha Gabriela, assistente nos comandos de tudo isso aqui funcionando direitinho, eita! Então, olha, são 8 bem-aventuranças. As 3 primeiras delas falam da felicidade que nós temos que ter conosco. Como é que nós temos que nos comportar diante de nós mesmos? E são as bem-aventuranças que vão falar de bem-aventurados os pobres de espírito, que nada mais são do que os humildes da vida. Então, nós temos que ser humildes conosco e com as outras pessoas também. Tem também bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Isso nos enche de esperança. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja sofrendo alguma coisa, a consolação virá. Se não vier nessa encarnação, por uma série de escolhas que nós tenhamos feito do lado de lá para termos as experiências deste lado, muito provavelmente isso tudo se reverterá em benefício de nós e as nossas lágrimas serão consoladas, porque afinal de contas nós realizamos um bom trabalho. Isso daqui é importante. A terceira é relacionada com os mansos, que é a terceira bem-aventurança que nos garante que o mundo não vai acabar. Por quê? Porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se a terra é este planeta, e se nós vamos herdar a terra, quer dizer que o mundo não vai acabar, porque ninguém oferece uma herança que não venha a existir. Ok, meninos e meninas? Mas tem que tomar cuidado com isso aqui. Sermos mansos, ou seja, não sermos violentos, nem fisicamente e nem mentalmente. Ok, galera? Agora as 2 seguintes são com o próximo, olha. São com o próximo. Então, Jesus nos diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão saciados. Agora, essa justiça é a divina. Porque muitas vezes nós passamos por coisas neste planeta, por coisas na nossa vida, que, sinceramente, fica sem cumprimento da tal justiça, não é? Mas nós temos que entender que há uma lei chamada lei de ação e reação, e essa lei é a que fará a justiça em todo o universo. E veja que interessante, não é só para o nosso desafeto, ou para a pessoa que fez alguma coisa ruim com a gente, é simplesmente conosco também, porque todos nós estamos sujeitos a essa lei de ação e reação. E a seguinte é, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles verão a Deus. Misericordiosos são aqueles que usam o coração de maneira boa, oferecendo para o próximo a sua melhor visão, o seu melhor momento, o seu melhor carinho. Se ligou? Ou seja, nós oferecemos para o próximo aquilo que o nosso coração está pedindo. Lembra da hora das vibrações que quase todo centro faz? Nessa hora, o nosso cardíaco é acionado de maneira tão intensa que todos os nossos melhores sentimentos vão para o éter
chegando até onde tem que chegar, destinando-se os fluidos que nós emanamos e que são recolhidos pela espiritualidade para tantos casos dos quais nós nem tomamos conhecimento. Se ligou? Então, veja, é uma caridade realmente sem que nós percebamos. E as outras três, as três últimas, são para a felicidade com Deus. Olha, ele vai falar de novo em misericordiosos aqui ele vai falar em limpos de coração. Limpos de coração, a pessoa que não tem mágoa, a pessoa que não tem rancor, a pessoa que não tem ódio, a pessoa que não tem rusgas, que não tem encrenca no dia a dia. O coração é limpo. Essas pessoas limpas de coração verão a Deus. É claro que isso tudo é uma sequência de evolução, né? Claro que nós estamos melhores do que há 200 anos atrás, mas daqui a 200 anos estaremos melhores e compreenderemos melhor isso de ser limpo de coração, de tirar do nosso coração tudo que não presta, tudo que não vale. Jesus ainda fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente briga muito, quando a gente xinga muito, quando a gente fala muito mal do outro, o nosso coraçãozinho não está muito limpo, não, ok? E olha também, bem-aventurados os pacificadores. Jesus foi o maior exemplo de pacificador que nós tivemos, porque pacificador é diferente de ser pacifista. Ser pacifista, você fica ali, de boa, tranquilo, não vai para lá, não vai para cá. Mas o pacificador, não. O pacificador, ele vai em busca da paz. E Jesus foi em busca da paz. Tanto que quando ele se fica daço, né, no dia da sua execução, ele ainda pede para quê? Para que Deus perdoe a todos que estavam lá, e nisso muitos de nós nos enquadramos, porque não sabem o que fazem. Ou seja, nós não sabíamos o que fazer naquela época. E hoje, ainda não sabemos exatamente tudo, ok? E tem outro, ó. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Que justiça? A justiça dos homens. Por quê? Porque a justiça de Deus, essa não nos persegue. Então, essa justiça, nós encontraremos abrigo sobre essa justiça. Por quê? Os que nos perseguem, seja lá pelo que for, por alguma coisa que pensam que tenhamos cometido, particularmente da parte moral, não é? Quantas pessoas falam mal da gente, não é? Quantas pessoas veem, quantos processos muitas vezes são movidos em que a pessoa não tem nada a ver, é simplesmente uma perseguição gratuita, uma perseguição fortuita. Então, esses que são perseguidos por essa justiça divina, esses serão recolhidos por Deus também, porque Deus os ajudará. Ok, meninos e meninas? Tem mais. Se liga, já estamos no segundo bloco. Aqui já começamos a falar do verdadeiro discípulo. Está no capítulo 5, do versículo 13 ao 20. O verdadeiro discípulo. É claro que ser discípulo de Jesus, todos nós somos, não é? Todos nós seguimos assim, todos nós cristãos, né? Seguimos o que Jesus nos pede. Mas só que do nosso jeito, né? Se ligou? E não do jeito que Jesus gostaria que nós seguíssemos. Mas veja, as palavras de Jesus foram ditas para quê? Para que, com o passar dos séculos, nós as colocássemos dentro de nós e as exercitássemos. Então, é um trabalho de exercício. Então, esse verdadeiro discipulado vai acabar acontecendo, porque mais dia menos dia, nós todos compreenderemos muito melhor as palavras de Jesus, as entenderemos e as colocaremos no nosso dia a dia. Olha o que Jesus fala sobre o verdadeiro discípulo. Se liga! Está tudo no Sermão da Montanha. Olha o que ele fala. Vós sois o sal da terra. Ah, Manolo de Deus, não posso nem ser sal, que eu sou hipertenso. Não tem problema nenhum, bem. Isso daqui é linguagem figurada. Por quê? Porque o sal,
o sal é um fator de conservação, né? Lembra das grandes navegações? Por que o pessoal ficava tanto tempo no mar? Por quê? Os alimentos eram conservados em sal. Não tinha geladeira, não tinha nada. Então, os alimentos eram conservados em sal. E essa conservação é que nós temos que fazer o quê? Conosco mesmo. Nos conservar sempre firmes nos ensinamentos que Jesus nos oferece. E olha, além de tudo, nós temos que dar sabor a essa preservação moral e também sabor espiritual. Porque apesar de nós seguirmos Jesus, nós não precisamos ficar de cara feia todo dia, por exemplo. Não precisamos nos colocar assim, como se estivéssemos aos tempos de Jesus, como se fôssemos fariseus. Não. Nós temos que agir com naturalidade, como nós somos. É claro que temos que manter respeito aos lugares onde nós estamos, temos que ser educados, temos que ser tudo, mas nós temos que ser principalmente naturais. Sermos o que somos. Por quê? Porque se nós não exercitarmos o que somos, se nós não nos descobrirmos, como é que nós poderemos melhorar lá adiante? Se ligou? Então, nós temos que dar sabor aos ensinamentos de Jesus, mostrando para todas as pessoas que realmente os ensinamentos de Jesus foram importantes na nossa vida, nos modificaram, fizeram com que nós víssemos a vida de maneira diferente. Tem mais, olha o barulho para acordar. Vós sois a luz do mundo. Ai, 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 Manolo de Deus. A luz do mundo não era Jesus? Claro que sim. E veja, ele não falou que tudo que ele fez nós faríamos também? Então ele já dá uma antevisão aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é luz. Deus é luz. Pensaram no Wanda, não pensaram? Ah, eu sei. Isso é o que Deus canta pra gente. Quando Ele nos cria. Ele fala assim, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Se ligou? Então, nós temos que brilhar a nossa luz. Manolo, mas quanto de luz eu tenho que brilhar? Não é quanto. Nós temos que brilhar toda a luz que já dispomos. Tudo que já aprendemos, nós temos que colocar à disposição de quem está conosco. Se ligou? Seja o conhecimento intelectual, mas principalmente o conhecimento espiritual. E nós só conseguimos passar conhecimento espiritual pelos exemplos que nós oferecemos aos que estão conosco. Se ligou? Por quê? Se nós já sabemos, é bom que nós coloquemos isso no nosso dia a dia. Isso é brilhar a nossa luz. Por quê? Porque é a única maneira que nós temos de demonstrar a nossa essência divina. Porque se Deus é luz, se Ele nos cria com todo o seu amor, é para que nós digamos de quem somos filhos. E a melhor maneira de dizer de quem nós somos filhos é nos fazendo cada vez mais semelhantes a Ele. Cada vez com mais luz. A cada encarnação, iluminando mais. A cada encarnação, mostrando realmente que essa paternidade faz diferença na nossa vida. Tem mais! Ele nos pede que sejamos cumpridores da lei. Aqui tem uma figurinha dos fariseus lá, dos doutores da lei, ó. Tudo paramentadinho, né? Olha o que Jesus fala pra gente. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus. Como é que esses homens julgavam? Julgavam de acordo com seus próprios interesses.
de acordo com as suas necessidades, de acordo com quem eles estavam julgando. Se ligou? Ou seja, nós temos que ter uma visão um pouquinho maior do que isso. Nós não podemos julgar ninguém, a bem da verdade. Por quê? Porque somos todos espíritos. Porque mais dia menos dia, o que fizemos de errado vai ter que ser feito de maneira melhor. Nós teremos que reparar todos os nossos erros. O máximo que nós podemos fazer é julgar o ato, mas não a pessoa que cometeu esse ato. Se ligou? Escribas e fariseus, só ostentação, só exterior, só pompa e circunstância. O discípulo de Jesus julga de maneira diferente, entende a justiça de maneira diferente, entende a justiça de maneira racional, oferece oportunidades. É como Deus faz conosco. Se fosse pelos nossos erros, eu acho que nenhum de nós duraria muito, não é? Mas Deus sabe que nós vamos melhorar. Então, Ele nos oferece sempre novas oportunidades. E nós, sabendo disso, vamos oferecendo também novas oportunidades a quem caminha conosco, entendendo que mais dia menos dia a pessoa vai fazer melhor do que tem feito até agora. Ok, meninos e meninas? Beleza! Vamos caminhar! Aí! E aqui o terceiro bloco, ó. Isso aqui tá andando rápido hoje, eu fiquei com medo do horário. Aqui, ó, terceiro bloco. Capítulo 5, versículo de 21 até 48. Relacionamentos humanos. Ah, Manolo! Isso porque Jesus se preocupa também com a nossa parte material. E Jesus é tão assim, da hora, é tão da hora, que ele nos deixou diretrizes para quê? Para que nós nos relacionemos cada vez melhor com os que estão conosco. Com as pessoas que a gente conhece, com os amigos que temos, com nossa família, com nossa esposa, com nosso marido, com tudo isso. Jesus, com o pessoal do nosso trabalho também, com o pessoal do trânsito, tudo direitinho. Jesus se preocupa em nos mostrar como devem ser feitos esses relacionamentos humanos. Se liga! Olha o barulho para acordar! Ei, Jesusão! Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Se liga no que ele fala. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Manolo de Deus, o que isso quer dizer? Vamos com jeito, olha. Estamos com os nossos inimigos no caminho. Manolo, que caminho é esse? Essa reencarnação que nós temos. Que nós estamos juntos com todos. Com os nossos amigos, com os nossos afetos, com os nossos amores. E também estamos com os nossos desafetos, com os nossos rancores e com os nossos inimigos. O que Jesus nos pede? Que nós nos reconciliemos. Que nós consigamos estabelecer um acordo. Que nós assinemos um tratado de paz com o nosso desafeto. Eu falei, Manolo, não consigo fazer isso. Claro que não. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende quem é o desafeto que tá perto da gente. Né? A gente sente só uma vibração ruim dele. A gente fala, nossa, não gosta desse sujeito? Ah, não gosta desse? Ah, não gosto. Por que não gosta? Alguma coisa tem. Se não te fez nada nesta vida,
É porque é de coisa de vida passada, se ligou? Ou seja, nós temos que perceber, quando sentirmos algum mal-estar em relação a alguma pessoa, ver o que é que nós poderíamos ter feito por essa pessoa no passado e que não fizemos. Ou o que é que nós não deveríamos ter feito para essa pessoa no passado e fizemos. Ah, Manolo, isso é complicado. Eu sei que é, não é fácil, não. Viver não é fácil. Mas nós não podemos nos deixar levar pela complicação. Nós temos que descomplicar. O que é que a gente tem que fazer se a gente nem conhece o sujeito ou a sujeita? Temos que conhecer. Principalmente para quê? Para que ele ou ela nos conheça. Por quê? Porque as ideias que nós temos são de muito tempo atrás. As vibrações que nós sentimos são de muito tempo atrás, tanto nós quanto eles. E veja que coisa interessante, nós estamos juntos por um propósito, e o propósito é só este: reconciliação. Só esse, mais nada. Não é para ficar isso aqui, não. É só para que nós nos reconciliemos enquanto estamos com ele no caminho. Quando estamos andando nessa encarnação, por quê? Porque, cara, depois que a gente desencarna, vixe Maria! Fica mais complicado. Se ligou? A gente já não vê mais, ele não nos vê. Vão ficar aquelas mesmas impressões e nós vamos, de novo, encontrá-los numa outra encarnação, e a ideia é que seja pior ainda do que nesta. Então, vamos atenuar as nossas dívidas, vamos atenuar as dívidas que os outros têm conosco, para que nós possamos caminhar um pouquinho mais felizes, com um pouquinho mais de flexibilidade, e, é claro, atender a Jesus. Por quê? Enquanto não tivermos acertado as contas, enquanto não tivermos nos reconciliado com todos eles, nós não sairemos de lá. De onde? Dessa prisão. Que prisão? O nosso mal-estar, o nosso ódio, o nosso rancor. Que muitas vezes não sentimos a flor da pele, mas sentimos a vibração dele. Ok, meninos e meninas, eu vou beber um pouquinho d'água porque, sabe como é? Como diz a minha amiga Guilmar Santana, da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior, nós temos que molhar as palavras. Gabi, enquanto isso, vai vendo se tem recado, minha amiga. Volto já, não sai daí. Denise. Aqui, voltei, bebi água, tem recado, tudo desse povo todo que está assistindo a live da SLI, Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas. Ei, larilarai, olha, Neuza Aparecida de Araújo. Beleza, Neuza? Denise Fustinoni. Obrigado, Denise. Lupita. Uhul. Besitos, querida! E a nossa, como é que fala? Inoxidável Sônia Maria Trevisan. Obrigado, Sônia. Recebeu os nossos livros hoje. Fiquei muito feliz que eles chegaram aí, viu? Muito obrigado. E agora vamos continuando. Tem pergunta aí, Gabi, para eu responder alguma coisa? Não, né? Ok, então vamos continuando. Aqui nós já vimos, vamos de novo para frente. Olha aqui, ó. Olha, essa parte aqui do capítulo 5, versículo 27, 32 e vai até o 55, é onde Jesus fala uma frase para todas essas partes aqui. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito. Se liga. Ele fala: ouvistes o que foi dito, mas eu
vou dizer o que deve ser feito a partir de agora. Ou seja, Jesus é literalmente uma ruptura com o que estava antes dele. Se ligou? Isso é importantíssimo para nós. Importantíssimo. Porque tudo que veio antes de Jesus tinha uma finalidade. Preparar para uma humanidade mais evoluída. E quando Jesus veio, também nos preparou para evoluirmos. Então, ele nos deu novas diretrizes. E são essas novas diretrizes que nós devemos colocar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos cristãos. Se ligou? O nosso foco é o Novo Testamento. Ah, Manolo, mas o Antigo Testamento é tão importante. Eu não nego a importância de nada. Porque tudo tem função, tem finalidade. Mas nós já passamos dessa fase. Se ligou? Se ligou? Então, vamos prestar atenção. O nosso fundamento é o Novo Testamento. E, particularmente, dentro do Novo Testamento, o Sermão da Montanha. Valeu? Olha o que ele fala. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o adultério não é só o fato, é também a intenção. Se ligou? Preocupou? Oh! Por quê? Porque assim, o pensamento, e isso Jesus já tinha conhecimento, porque Jesus é o espírito mais evoluído que passou por aqui. Então ele sabe que só de pensar a gente cria. Quem lê o Sexo e Destino do André Luiz entende isso perfeitamente. As nossas criações mentais. Se ligou? Então é isso. Já em pensamento cometeu adultério. Então cuidado com os nossos pensamentos, principalmente pelas companhias que nós atraímos. Ok? Ó, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, nós temos que sair do relacionamento, mas não impedir que as pessoas tenham novas chances para serem felizes. Ou seja, não é só repudiar. Eu tenho que oferecer a liberdade. Para quê? Para que ela encontre um outro parceiro, um outro marido. Se ligou? Então vê que Jesus é brilhante. É brilhante. Tem mais. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Reparou que a gente o que mais gosta é falar? Menino de Deus, como a gente gosta de falar. Eu, particularmente, adoro. Virei expositor. Não é? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é ser assertivo. Falar pouco e dizer muito. É o que Jesus fazia. Então, nós temos que usar poucas palavras e falar muita coisa. Não ser prolixo. Porque, cara, tem gente que é tão prolixa que fala. E no final, a gente fica se perguntando, nossa, será que ele quis dizer? Percebeu? Por quê? Porque às vezes usa palavras demais. Não há tanta necessidade de tantas palavras. O que há é a necessidade de que nossas palavras sejam assertivas. As pessoas nos entendam. As pessoas percebam o que quisermos dizer. Nos compreendam, nos entendam. E Jesus fala isso, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Tem gente que aí não quer falar nada. Não é bem isso.
você tem que explicar de maneira boa. Traduzir muitas palavras, por exemplo, em um ditado popular. Quer ver um ditado popular bom que todo mundo conhece? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se ligou? Não é bom? Isso é o quê? É um verdadeiro tratado de persistência. Que apesar de nossas deficiências, nós insistindo nos nossos objetivos, nós conquistaremos. Por quê? Porque a força da água, apesar de ser toda mole, com persistência vai furando até que consegue romper aquele granito todo, aquele mineral todo. É o que acontece com os rios. O rio vai em seu caminhozinho, de tanto passar, ele vai moldando o rio, vai alargando, vai cabendo mais água, e vai que vai. Não é isso? Então, não vamos falar muito. Vamos falar o suficiente para que nos entendam. E mais, o suficiente para que as pessoas percebam o que tem que fazer. Quem, meninos e meninas, tem mais? Essa é importante, essa é da hora. Essa é uma coisa que nós ainda estamos muito distantes de fazer, mas estamos chegando. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, Código de Hammurabi. Mano de Deus, aquilo era danado de tudo. Aí vem Jesus e fala assim, olha, gente, espera um pouquinho. Vocês ouviram isso, mas agora, eu vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Está no 38 e no 39 do mesmo capítulo 5. Eu falei assim, mano, mas o que é isso? Como é que é isso? Isso é o que ele nos diz de amar os nossos inimigos. Mano, eu não vou amar o inimigo. Vai pro livro dos Espíritos que Kardec fala que realmente amar o inimigo é difícil. Mas que nós precisamos, pelo menos, não desejar-lhes o mal. É daqui. Se ligou? Como é que a gente vai chegar ao Espírito puro? Se nós não amarmos os que não nos amam. Percebeu? O benefício é nosso. Então vamos, a princípio, sendo educados, simpáticos, boas maneiras, mas vamos procurando ver nas pessoas alguma coisa além do que ela nos mostrou, sabe-se lá quando. Então vamos buscar ver coisas melhores em cada um. Por quê? É importantíssimo. O olho por olho, como diz o Gandhi fala assim, de olho por olho, dente por dente, a humanidade vai ficar cega e banguela. Se ligou? Tem mais? Olha lá! Cadê você? Aqui já estamos no quarto bloco. Tá bom. Quarto bloco. Vai do capítulo 6, do 1 ao 24, e no capítulo 7, do 1 ao 12. Aqui o nosso comportamento diante do Pai. Aqui nós vamos ver que nós fazemos algumas coisas que achamos assim um must, mas que Jesus fala, cara, para com isso. Não é exatamente isso. Fica na sua, fica tranquilo. Vai de boa. Se liga. Barulho para acordar. Aqui, A viúva do óbolo. Ninguém via essa mulher lá. Só Jesus. Por quê? Porque Jesus é ligado. Jesus é ligadíssimo. Jesus é assim impressionantemente ativo. Proativo. A velhinha estava lá colocando uma mixaria, assim, sem ninguém ver. Aí Jesus vê, chama os apóstolos e fala assim, galera, vem cá. Olha lá a velhinha. Aí um deles fala assim, nossa, Jesus, que miséria que ela tá dando, hein? Aí Jesus olha para ele e fala assim, se toca. Ela tá dando muito mais do que todos esses outros deram. Porque ela tá dando do que pode faltar e os outros deram do que sobra. Se ligou? E outra coisa, sem barulho. Por quê? Porque o pessoal, quando ia oferecer a oferta, o óvulo, nossa, dependendo, eles tocavam trombetas, faziam um barulhão danado. Para quê? Para que as pessoas vissem quão bom era aquela pessoa. Jesus fala, olha, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Ou seja, vamos fazer tudo que nós pudermos, conseguirmos, na manha do gato, sossegado,
sem que ninguém precise ficar sabendo. Tem mais! Olha o barulho para acordar. Outra coisa que é da hora, ó, fariseuzão aqui, ó. Reza, 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 ai, 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 reza, 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 ai, 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 reza, 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 reza. Olha o que Jesus fala. E orando, não useis de vãs repetições. Por quê? Porque não é a quantidade, é qualidade. Tem a ver com as bem-aventuranças, limpos de coração. Quando nós oramos limpos de coração, as nossas palavras chegam até Deus e oferecem tudo o que nós precisamos. E Deus nos oferece o que precisamos. Nossos amigos espirituais nos atendem de coração. Gente, para de mandar corrente de mil Pai Nosso. Para de mandar corrente de mil Ave Maria. Para de mandar corrente disso, aquilo. Não corta, pelo amor de Deus. Para. Por quê? Isso não tem nada a ver com nada. Nem com os cristãos, o cristianismo, o catolicismo, e muito menos com o espiritismo. Tem mais! Olha o que Jesus fala sobre simplicidade. Olhai para os lírios do campo. Lembra? Uma colheita imensa. Aquele doido não sabia o que fazer. Falei assim, nossa, eu vou construir celeiros novos e aí eu coloco. Terminou, construiu, foi tudo para lá. Ele falou, agora eu posso dormir bem porque a minha colheita está bem guardada. E a espiritualidade do lado de lá dizendo, como você é tonto. Você nem sabe, mas hoje à noite você vai estar aqui conosco. Se ligou? Então, claro que todos nós necessitamos de coisas para viver. Mas vamos nos olhar nas coisas simples. Um lírio. E olha o que Jesus fala do lírio. Eles não tecem nem fiam. E, no entanto, nem Salomão conseguiu se vestir como um deles. Olha que coisa linda. Tem mais! Aí! Aqui, ó. Mateus 7, 1 e 2. Não julgues para que não sejais julgados. Por quê? Porque a medida é a mesma. Eu julgo e o outro me julga. Não tem como ser diferente. Então não vamos julgar. Não vamos julgar. Vamos compreender, vamos entender. Por quê? Porque nós não sabemos os antecedentes, não sabemos os agravantes, não sabemos os atenuantes, não sabemos nada do que foi, do ato que foi feito por aquela pessoa. Não sabemos nem da história daquela pessoa. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Entendeu o auxílio do alto? Auxílio do alto, está aqui. O auxílio do alto, é verbo. Por quê? Porque verbo indica ação. Não é substantivo, não é adjetivo, é verbo. Porque você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer a tua parte. Os verbos são pedir, buscar e bater. Mas você tem que ir. Você tem que pedir o que você precisa. O orgulhoso não pede. O orgulhoso às vezes passa o maior perrengue e não pede. Porque, nossa, o que vão pensar de mim? Não pensar nada, tonto. Vão pensar que você está passando dificuldade e eles vão te ajudar do mesmo jeito. Buscar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você vai ficar esperando aqui na tua casa? Você vai ficar esperando aqui? Vão bater na tua porta para te oferecer? Não vão. Você tem que levantar, ir atrás. E quando chegar, bater na porta onde você vai chegar. Porque nem todas as portas estão aparentemente abertas. Às vezes estão fechadas. Aí você bate, alguém vai abrir. Mas não, se ninguém abrir. Cara, toda porta tem uma coisa chamada fechadura. Pega na maçaneta, vira, e de repente ela está aberta. É um acessório, a palavra que eu queria dizer. Toda porta tem um acessório chamado fechadura. Toda fechadura tem um acessório chamado maçaneta. Então, pega na maçaneta e empurra. Na maior parte das vezes ela está aberta. Isso é Jesus que nos diz. Olha o que ele fala. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E agora, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Ou seja, nós nunca ficaremos sem resposta. Ai, Manolo, mas demora muito às vezes. É por quê? Porque nós temos um tempo e Deus tem outro. Nós temos um tempo e Deus tem outro. O meu amigo ficou nervoso também com isso daí. Ele falou, Manolo, não aguento mais. Daí eu vou ver se falo com Deus. Aí passou uma semana, ele voltou, eu perguntei, aí falou com Deus? Falei. Tá, mas eu tô. O que você falou para Deus? Aí ele me contou a conversa que ele teve com Deus. Ele chegou para Deus e falou assim, Deus, quanto que é um segundo para você? Ele falou, 1000 anos. Quanto que é um centavo para você? Posso dizer que seja $1 milhão. Aí o meu amigo olhou para ele e falou assim, ai, Deus, então me dá esse 1 centavo. Aí ele falou o quê? Daqui a 1 segundo. Se ligou? Ou seja, Deus tem as suas maneiras de nos mostrar como caminhar. Jesus veio nos dizer isso. Nós temos que ser proativos. Fazer a nossa parte, porque tudo o resto virá. E aqui, no 5º bloco, já que é o último bloco, são os cuidados que nós deveremos ter durante a reencarnação. Importantíssimo, particularmente nesses momentos em que nós estamos passando por transição planetária, onde acontece tanta coisa que a gente sempre acha que é um castigo, que é isso, que é aquilo. Não é nada disso. O que é? São coisas que nós já deveríamos ter aprendido e que não aprendemos. Se liga! Entrai pela porta estreita. Onde é que a gente gosta de entrar? Na porta larga. Por quê? É mais fácil. É muito mais fácil entrar por uma porta largona do que por uma porta estreita. Às vezes a porta é tão estreita que a gente tem que entrar assim, de ladinho, não é? De ladinho. Se ligou? Agora, a gente fala, não, isso é muito difícil, eu vou pela porta larga. E Jesus fala, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ai, Manolo, eu vou para o inferno. Não é inferno, gente. Nós sabemos que não existe inferno. Inferno é um estado mental. Mas nós sabemos que tem muita coisa ruim por aí, né? E a gente adora entrar nessas portas largas. Aí depois chega do lado de lá, não sabe nem o que fazer. Por quê? Está cercado de tanta coisa. Fala, ai, meu Deus, e agora? Pede ajuda, tonto. Pede ajuda, é o único jeito. Prepara uma nova reencarnação, por quê? Porque vai ter que reparar todas as bobagens que fez e voltar para cá, para colocar em prática tudo isso. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nós queremos vida, mas ficamos pensando nesta vida encarnada só. Então a gente quer facilidades. Esquece que a nossa vida é a vida maior, é a vida do espírito imortal que somos. Somos nós. Então, claro que nós temos que viver, temos que comer, temos que vestir, temos que estudar, temos que pagar a escola de filho, temos que ter carro, temos que ter casa. Mas nós temos principalmente que mudar, que melhorar. E essa é a maior porta estreita da nossa vida. A nossa mudança. Que nós somos espaçosos. Então nós temos que diminuir. Para quê? Para podermos entrar numa porta mais estreita. E perceber que não são os bens materiais que nos fazem mal. Nós nos fazemos mal com o uso indevido de muitos bens materiais. Tem mais. Aqui, se liga. Se liga. Falsos profetas. O que é que Jesus fala? Tenham cuidado. Acautelai-vos. Por quê? Porque eles vêm vestidos como ovelhas. Mas o que eles são? São lobos devoradores. E ele avisa. Assim
Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E ele nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa dá sempre fruto bom. Qualquer palavra dita por alguém bem intencionado vai oferecer sossego, paz, tranquilidade para a gente. Agora, quando são palavras de medo, quando são palavras assim que nos intoxicam a mente, que dificultam o nosso raciocínio, aí nós ficamos à mercê deles, coisas complicadas, teorias, disso, daquilo. Gente, para. Sim, sim, não, não. As coisas em sua essência são simples. Se está muito complicado, tenta simplificar. Se não conseguiu, vá com calma. Veja com outros olhos, porque provavelmente ali está alguém querendo dominar a nossa mente, nos fazendo crer que a coisa está muito pior do que ela é. E aqui, ó, para aqueles que gostam de um monte de coisa, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se ligou, então? Não tem que ficar rezando feito doido, não tem que fazer isso, fazer aquilo, esse monte de coisas exteriores. Não, o que tem é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Vai! Não foi, agora foi. E ao fechamento brilhante de Jesus para todo o Sermão da Montanha. Está no capítulo 7, versículo 24 a 25, ele diz: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. O que é a rocha? É o conhecimento, é a fé raciocinada que nos ensina o Espiritismo. Não vamos ficar divagando por coisas improváveis, por coisas quase que impossíveis. A nossa fé é raciocinada. E Kardec é muito claro. Se em algum ponto a doutrina espírita for contestada pela ciência, com provas, fique com a ciência. Então não temos que ter medo. Vamos construir a nossa casa, esse espírito imortal que somos, sobre a rocha do conhecimento embasado em ciência, conhecimento embasado em raciocínio, em lógica. Se ligou? Tem mais. Ah, aqui voltou. É para cá. E para concluir, eu vou trazer o Humberto Roden, que é um gênio também. Se liga o que esse homem fala. O homem profano, ou seja, o homem que ainda não é ligado à religião, entre aspas, acha absurdo amar os que nos odeiam, fazer bem aos nossos malfeitores, ceder a túnica a quem nos roubou a capa, sofrer mais uma injustiça em vez de revidar a que já recebeu. E olha a conclusão que ele chega. E da perspectiva do ser mental, tem ele razão. Por quê? Porque é um paradoxo isso. É o que eu falo, Jesus é paradoxal. Por quê? Porque ele nos pede coisas que nós ainda achamos um absurdo fazer. Como é que eu vou virar a cara para o outro me dar outro tapa? Como é que o cara vem me tirar a jaqueta e ainda tira as calças para ele levar? Percebeu? Mas é aí que está a grandeza. Porque não é este corpo físico. É o espírito que somos. Que tem que se desarmar. Para quê? Para crescer. Para crescer. Para crescer. E ó, mas a mensagem do mestre é um convite para a pessoa se transmentalizar.
e entrar numa nova dimensão de consciência. Esses dias atrás falamos de expansão de consciência, e é exatamente isso. Exercitar o amor não tem outra coisa maior do que isso. Inédita e inaudita. E olha aqui a palavra de novo. Paradoxalmente grandiosa. Inédita, por quê? Porque nunca passou pela nossa mente dar a outra face para alguém bater. Inaudita, por quê? Porque ninguém nunca tinha falado isso. Nulo, estou te falando. Ó, não adianta analisar esse documento máximo da experiência crística. Só o compreende quem o vive e quem o vivencia. Só análise, só pegar a exegese, só estudar, não adianta. Você tem que sentir. Você tem que deixar o sermão da montanha nos invadir. Por quê? Porque ali estão todas as palavras que nós precisamos ouvir e todos os ensinamentos que nós necessitamos para caminharmos um bocadinho melhor. Ok, meninos e meninas? Eu tenho aqui uma sugestão de música para que vocês possam assistir depois no YouTube, que é uma música do Fábio Júnior, que se chama A Gente Colhe o que Planta. Eu não toco aqui, porque normalmente quando toca a música, o Face derruba a transmissão, ok? Então, olha, A Gente Colhe o que Planta, do Fábio Júnior. Entender que tudo que nós fazemos na nossa vida não é culpa de ninguém. É nossa responsabilidade. Se ligou? Ou seja, vamos semear melhor. Ok, meninos e meninas? No YouTube tem.